Meu nome é Douglas, eu sou médico mastologista, eu moro na cidade de Cascavel, no Paraná, e eu tenho esse canal onde eu tento divulgar informações científicas a respeito de câncer de mama, e não só câncer, mas também doenças da mama de uma forma que seja mais tranquila de passar, de uma forma que se entenda melhor do que nossos termos científicos. Então, eu vou tentar trazer assuntos complexos e traduzir isso de uma maneira que, né, a mulher que esteja passando por esse problema ou que tenha alguma dúvida a respeito disso, seja com ela, seja com o seu familiar, né, possa entender. Então, esse é o objetivo do canal. Eu sempre vou trazer assim assuntos gerais, certo? Até por impedimento de Conselho Federal de Medicina, eu não posso dar diagnósticos, nem posso passar tratamentos ou orientações individualizadas para cada caso. Então, se você tiver alguma dúvida, sempre tente colocar de uma forma mais ampla, né, para que eu possa responder isso e também que possa atender a dúvida de outras mulheres que talvez tenham a mesma dúvida que você. O tema de hoje, né, é sobre câncer de mama triplo negativo. Eu vou tentar sempre usar aqui algumas ilustrações, algumas figuras, então para você entender melhor esses conceitos, vou mostrar desde como a gente vê a lâmina do microscópio até como isso funciona lá no nível dentro da célula. Então eu acho que vai ser muito legal. Eu preparei com carinho, né, essa live de hoje e espero que vocês gostem. Eu vou tentar durante a live de hoje, talvez essa seja alguma das perguntas, né, que você tenha. O que é câncer de mama, certo? Quais são os tipos de câncer de mama? Existe mais de um tipo e por que que o triplo negativo é triplo negativo? Por que que ele não é triplo positivo? Então vou tentar explicar um pouquinho a respeito disso, certo? Quais são as principais características assim, clínicas desse câncer de mama triplo negativo? Como que é feito e quais são as dificuldades do diagnóstico? E para isso eu vou colocar aqui 3 casos de mulheres que eu atendi, as últimas 3 que eu atendi com câncer de mama triplo negativo, para vocês verem como que foi esse processo de diagnóstico, tá? Como que é feito o tratamento do câncer de mama triplo negativo, quais são os tipos de quimioterapia assim, que a gente utiliza quando tem esse diagnóstico, se todas as mulheres com câncer de mama triplo negativo precisam de retirar toda a mama ou precisam tirar as 2 mamas, por que se faz radioterapia, né, nesses casos, como que é feito o acompanhamento e quais são assim as perspectivas futuras, quais são as novas drogas que estão surgindo para tornar disponível, né, o tratamento do câncer de mama triplo negativo e como que a gente pode se prevenir desse tipo de câncer e também do câncer de mama no geral, certo? Eu acho que com isso a gente abrange várias dúvidas de vocês, né? E eu já estou vendo aqui que vocês também já colocaram algumas dúvidas. Então, vamos lá, certo? O que é o câncer de mama? Deixa eu dar um pause aqui. A mama, a estrutura interna dela, você pode ver aqui nessa figura, que ela é um ducto, certo? Onde tem basicamente 2 camadas de células. Então a gente tem aqui as células de dentro do canal de Leydig, que a gente chama de células luminais, as células mais de baixo, que a gente chama de células basais. O câncer surge quando acontece um acúmulo de mutações nas células da mama. Então você vê assim que essas células aqui são células normais e essas aqui, que estão em vermelho, né, exemplificando, elas sofreram um acúmulo de mutações que levou elas a terem 2 características principais, certo? Quais são essas características? Elas começam a se multiplicar, a se dividir de forma desordenada que rompe os mecanismos de controle que nós temos no nosso organismo, certo? E elas adquirem a capacidade de invadir os tecidos vizinhos, ultrapassar essa membrana aqui, que a gente chama de membrana basal, e também de ir para outros locais do corpo, e isso a gente chama de metástase. Então, um câncer, qualquer câncer, tem essas 2 propriedades. A propriedade de se multiplicar de maneira desordenada e ir para outros lugares. No caso aqui, essas células estão se multiplicando, certo? Inicialmente elas estão se multiplicando aí dentro do ducto, e isso a gente chama de carcinoma in situ. Então, in situ é quando as células elas não saíram do canal do Leydig, que a gente chama de ducto, certo?
Mas chega um momento que essa proliferação é tanta que elas começam a forçar e elas rompem essa camada aqui chamada membrana basal. E a partir daí a gente já considera esse câncer como um câncer invasor. Então já começamos a diferenciar. Existe câncer in situ e câncer invasor. Esse câncer começa a crescer localmente, essas células começam a crescer. Algumas crescem mais, outras menos. O primeiro lugar para onde elas se espalham é os linfonodos, aqui embaixo da axila, certo? Existe também uma tendência a maior crescimento, a maior comprometimento dos linfonodos, então essa é a história natural do câncer de mama. E com o tempo, o estágio 4, digamos assim, do câncer de mama é quando essas células começam a atingir o pulmão, fígado, ossos e cérebro. Existe uma classificação também que a gente chama de classificação morfológica, ou seja, o patologista vê a aparência desse câncer. Nós temos o câncer chamado ductal, que são células parecidas com aquelas dos ductos, certo? Nós temos o câncer chamado lobular, que é 10% dos casos, e nós temos tipos especiais de câncer de mama, certo? Os cânceres triplo negativos, normalmente a gente classifica dentro dos carcinomas ductais da mama. Então a gente não diz que os cânceres de tipo especial, eles são triplo negativos, até porque tem cânceres especiais que são triplo negativos, mas o prognóstico, ou seja, as características clínicas e de evolução deles são totalmente diferentes desses cânceres triplo negativos ductais. Então, quando a gente está falando hoje sobre câncer de mama triplo negativo, são os ductais. E quais são as características? Aqui uma foto, para vocês terem uma noção, a gente ampliou, né, o tumor em 400 vezes e está olhando no microscópio. A gente tem aqui, essas partezinhas aqui são os núcleos e você vê que tem núcleos de várias formas. Essas células estão tão diferentes da célula original da mama, né, que cada célula parece de um jeito. E também dá para ver nessas setinhas que elas estão se multiplicando muito rápido. A célula de mama leva muito tempo para se multiplicar. E no câncer de mama, principalmente no câncer de mama triplo negativo, essa multiplicação ela é mais intensa dentre as células daquele tumor e também mais rápida. Então são essas características, uma célula muito diferente da célula original e que tende a se multiplicar muito rapidamente. E por que triplo negativo? Quais são as 3 coisas que é negativa nesse tipo de câncer? A primeira delas são os receptores hormonais, certo? Nós temos o receptor de estrogênio que fica lá dentro do núcleo da célula, certo? Então quando uma molécula de estrogênio, que é o hormônio feminino, ela se liga aqui nesse receptor, o receptor estimula o DNA a começar a se multiplicar. Então, esse é o receptor de estrogênio. O receptor de progesterona é a mesma coisa. Na primeira fase do ciclo menstrual da mulher tem mais estrogênio, na segunda fase do ciclo tem mais progesterona. Então, a progesterona também, a molécula vem aqui, se liga e também promove a divisão celular. A terceira coisa que o câncer de mama triplo negativo é negativo é para o aumento, né, da expressão de HER2. Vocês veem aqui que na membrana, então o estrogênio está lá dentro do núcleo, receptor estrogênio e progesterona, e esse aqui chama HER2, tá? Também é como se fosse uma anteninha que capta um movimento do organismo para tentar se multiplicar. Por exemplo, né, se você tem um corte lá, e aquele tecido precisa cicatrizar, e precisa as células começarem a se multiplicar para reparar aquele dano que você sofreu. Então, alguns fatores de crescimento são enviados, né, tanto localmente quanto na circulação, e essas anteninhas aqui captam, que são chamadas de HER2, e estimulam lá o DNA também se multiplicar. O câncer de mama triplo negativo também é negativo para esse HER2, ele não tem essa super expressão, e num outro dia, talvez, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, a gente fala só sobre o câncer de mama HER2 positivo. Então, aqui a gente tem uma imagem imunohistoquímica, respondendo a pergunta aí da Rosilene, certo? Rosilene, a imunohistoquímica, ela avalia isso. Esses aqui, ó, esses pontinhos marronzinhos, são uma análise imunohistoquímica dos receptores de estrogênio. Então, esse tumor aqui é positivo para receptor de estrogênio. Esse outro aqui, muito parecido, mas é feito numa outra lâmina, com outro tipo de anticorpo, é o receptor de progesterona, certo? Então, esse tumor aqui também é positivo para progesterona.
E aqui embaixo, lembra que a expressão do HER2 é na membrana, né? Quando ele está super expresso, aqui esse anticorpo coroa esses receptores, então você vê circulando a célula, né? Fica bem bonitinho, parece uma parede, um muro de pedras, né? Então você vê que aqui nesse tumor ele é super expresso para HER2, certo? Então, se o tumor, né, triplo negativo, ele é negativo, quer dizer que ele não tem nenhum desses marcadores. Ele não tem receptor de estrogênio, não tem receptor de progesterona e não tem HER2 superexpresso. Então aqui a gente vê nessa figura a diferença entre ser positivo e ser negativo. Então, para isso que é feita a imunohistoquímica nos tumores de mama, e cada combinação, como eu vou falar, tem uma particularidade. Vou falar rapidamente, há uns anos atrás, né, foi feito assim, não é análise imunohistoquímica, mas pegou os genes de centenas de tumores, né, e classificou basicamente em alguns 4 subtipos, de acordo com a expressão lá dos genes, né, que são o luminal A, luminal B, os HER2 enriquecidos e os basais. E muito se fala hoje em dia como se isso fosse sinônimo, mas não é muito bem sinônimo. O que foi feito foi tentar uma comparação entre a análise imunohistoquímica, que eu mostrei para vocês, e a análise molecular. Mas essa comparação não é muito perfeita, então a gente ainda está engatinhando, digamos assim, na classificação dos tumores de mama e principalmente nos tumores de mama triplo negativo. Então o triplo negativo é um grupo de tumores que ainda tem várias subdivisões, que ainda está se estudando assim, as características de cada uma delas. Por isso que de repente algumas mulheres evoluem muito bem, talvez esse seja um tipo de triplo negativo, né, menos agressivo, e tem outras que também eram triplo negativos e têm um comportamento agressivo muito rápido. Então isso ainda está em estudo, a gente não tem uma resposta por que uns evoluem assim e outros evoluem assim. Mas é um campo que é um dos mais estudados atualmente dentro do estudo do câncer de mama. Então, né, de acordo com a combinação aqui, receptores hormonais, se eles são positivos, normalmente a gente classifica esses tumores em luminais. Se os tumores são HER2, receptores de estrogênio e progesterona negativos e tiver HER2 positivo, eles são HER2 superexpressos, e quando os receptores hormonais são negativos, o HER2 é negativo, ele é classificado como triplo negativo, e 85% desses são daquele tipo basal que eu falei, mas isso não interessa agora, é só para vocês saberem por que tem médicos que chamam tumores de basais, tumores de luminais, e outros falam, não, tem receptor hormonal positivo, receptor hormonal negativo. E é assim, tá? Então vocês entenderam aí um pouquinho dos bastidores lá que o médico patologista, que tem grande importância no diagnóstico de câncer de mama, né, ele faz para dar o laudo para o médico. Então, se alguma coisa que você perguntou, Rosilene, está indeterminada, essa análise foi prejudicada, é porque o médico patologista não teve todos os dados, ou esse tumor não estava em condições suficientes de ser analisado. Então aconteceu algum problema. Normalmente, quando acontece isso, de uma imunohistoquímica ser indeterminada, existem duas coisas, né? Tentar repetir num material melhor, e para isso às vezes a gente tem que repetir a biópsia, se a imunohistoquímica foi feita na biópsia, ou esperar a retirada do tumor como um todo, ou parte dele, para que essa amostra seja melhor analisada através da imunohistoquímica. Quais são as características básicas, então, dos tumores triplo negativos, né? Eles correspondem a 15% dos cânceres de mama, então não é, ainda bem, a maioria dos cânceres de mama, a maioria são hormonais positivos. Eles têm a característica de ocorrerem mais em mulheres jovens, certo? 2 vezes mais frequente antes dos 40 anos de idade. E eles têm uma maior agressividade. Quais são os fatores que levam as mulheres terem ou não terem tumores triplo negativos, né? O que é mais comum de acontecer? A coisa mais comum de acontecer são mulheres que têm mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Eu já vou explicar isso. Da onde que surgiu essa observação? Se a gente pegar todas as mulheres com câncer de mama geral, independente se for triplo negativos, hormonais positivos ou HER2 positivos, num pool geral, 6% das mulheres com câncer de mama tem um fator hereditário relacionado ao BRCA, certo? Se a gente pegar só as mulheres com triplo negativo, 20% delas têm mutações nos genes BRCA. Então aí são quase, são 3 vezes mais frequente a
a associação de mutações de BRCA nos tumores triplo negativos do que nos tumores de mama como geral, certo? E se a gente pegar então só as mulheres que têm BRCA, né, de todas as mulheres que têm mutação no gene BRCA, 70% delas vão ter tumores triplo negativos. Então existe muito forte essa associação entre mutação de BRCA e tumores triplo negativos. Também a gente poderia fazer uma live só sobre síndromes genéticas relacionadas a câncer de mama, e entre elas tem as mutações de BRCA1 e BRCA2, mas eu vou tentar explicar aqui bem rapidamente, certo? Então, o gene BRCA1, ele está lá no cromossoma número 17, o cromossoma 13 tem o BRCA2, e eles são genes que reparam o nosso DNA. Toda mulher que tem câncer de mama triplo negativo, né, com uma idade abaixo dos 60 anos, ela deve fazer o teste genético para a mutação de BRCA1 e BRCA2. Né? Isso é disponível aqui no Brasil, os convênios nesse contexto eles já autorizam, né? Infelizmente ainda isso não é uma realidade muito forte ainda no Sistema Único de Saúde, mas converse com o seu médico a respeito se você tem indicação ou não também de fazer o teste para a mutação no BRCA1 e BRCA2. Outros fatores de risco para câncer de mama triplo negativo, né, são pacientes negras, certo? E também pacientes na pré-menopausa, como eu já falei, as mais jovens, né, abaixo dos 50 anos. E outras pacientes também, elas têm como um fator de risco a obesidade. A obesidade é um fator de risco geral para câncer de mama, principalmente quando na mulher na pós-menopausa, mas especificamente na pré-menopausa, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama triplo negativo. Para dizer como que é feito o diagnóstico, eu vou contar a história aqui de 3 pacientes que consultaram comigo. Então a Margarida, ela veio consultar comigo, ela tem 42 anos, certo? E ela sentiu um nódulo palpável e doloroso na mama esquerda há menos de um ano, com um crescimento progressivo. Então era um nódulo que ela sentiu e esse nódulo vinha crescendo. O interessante é que no histórico familiar dela, ela tinha a avó paterna com câncer de mama, certo? E uma tia paterna com câncer de mama. Os exames de mamografia e ultrassom dela do ano anterior, e isso não fazia nem um ano ainda, fazia mais ou menos uns 8, 9 meses, estavam normais e descritos como sem alterações, né? E quando ela consultou comigo, que é uma representação, né, ela tinha nessa parte que a gente chama de quadrante ínfero-lateral da mama esquerda, um nódulo endurecido, doloroso, medindo 4 centímetros. Foi feito então exames de imagem, e aqui vocês podem ver um exame de imagem chamado ressonância magnética. A gente pode notar aqui que na mama esquerda da Margarida ela tem uma tumoração aqui, certo? Essa tumoração ela está até repuxando um pouco a pele, causando aqui uma retração na pele da Margarida, certo? E esse nódulo, como eu já falei anteriormente, ele era palpável. Aqui é o resultado da biópsia dela, tá? Então, carcinoma ductal, vocês já sabem o que é carcinoma ductal, né? Já dei a aula de patologia. Infiltrante, vocês também já sabem o que é um câncer infiltrante. Grau 3, ou seja, daqueles núcleos feios, se multiplicando muito rápido, muito diferente da célula da mama original, certo? A imunohistoquímica, vocês também já sabem o que é imunohistoquímica, revelou negatividade para receptores de estrogênio e progesterona e HER2 negativo. E esse índice de proliferação é a quantidade de células que estão se multiplicando. É um marcador que a gente chama lá de Ki67, que não vem ao caso. E também, no decorrer da investigação da Margarida, a gente pediu um exame de BRCA para ela e veio uma mutação de BRCA1 positiva, uma mutação deletéria, tá? Ou seja, estava mutado, as proteínas BRCA1 não estavam funcionando no DNA da Margarida. A segunda paciente que eu atendi esse ano foi a Jasmine, tá? Olha aí uma flor de jasmim, né? Ela tem 41 anos, então vejam a idade muito próxima da Margarida, certo? O nódulo dela ela veio também por causa de um nódulo palpável e doloroso na mama esquerda, só que ela percebeu esse nódulo fazia poucas semanas, não fazia assim alguns meses que nem vinha a Margarida. No histórico familiar da Jasmine, o histórico familiar foi negativo para câncer de mama. Não tinha ninguém na família com câncer de mama. O exame de mamografia e ultrassom do ano anterior também não tinha nada, certo? E
O nódulo dela era um pouco menor, mas por coincidência no mesmo localzinho, ali no quadrante ínfero-lateral da mama esquerda. Também foi feita uma biópsia, certo? Daí deu lá carcinoma de tipo não especial, ou seja, um carcinoma ductal, certo? Grau 2, um pouquinho menos feio do que aquele que a gente viu lá na foto. Agora vem a magnólia, né? Olha só a magnólia, também uma florzinha branca, tá, magnólia? Se você está assistindo aí, você sabe que é você. A magnólia tem 33 anos. Ela veio para consulta sem sentir nada, diferente das outras que sentiam um nódulo que surgiu fazia pouco tempo. A magnólia veio constar para avaliação de risco familiar, certo? Então, olha só o histórico familiar da magnólia. A avó materna dela, a mãe dela, 2 tias maternas, 2 irmãs da mãe dela, e 2 primas, filhas dessas tias, tiveram câncer de mama abaixo dos 40 anos. Então, esse histórico familiar assim muito sugestivo de que essa família, aquela mutação naqueles genes, está passando de mãe para filha. E aquela mutação, uma pausa, pode ser do lado paterno também, tá? Do mesmo modo. Então, não é só porque, não, o câncer foi no lado do pai, não tem problema, porque é homem, não tem. Pode vir a mutação dos 2 lados. A mamografia da magnólia e a ressonância, que ela já tinha feito uma avaliação anterior, já foi feita até ressonância, estavam normais em 2016. Eu atendi a magnólia o ano passado, meados do meio do ano passado. Então, num período aí de 2 anos, né, foi que apareceu isso aqui, na mamografia da magnólia. Ela tem ali bem escondidinha, ela tem a mama densa. A mama densa é essa mama cheia de glândulas, certo? E tem aquela areazinha ali bem discreta, mas que chama atenção e que não tem do outro lado, certo? Que foi dado como um BIRAD 0. Se você quiser saber o que é um BIRAD 0, vai lá no meu vídeo sobre BIRADs. Ou seja, uma mamografia inconclusiva devido a esse achado. Foi pedido um ultrassom, um nódulo suspeito de câncer de mama. E na ressonância mostrou que só tinha aqueles nódulos, aquele nódulo mesmo na mama direita, certo? A gente normalmente pede a ressonância nesses casos porque a mama dela é densa, de difícil visualização na mamografia, ela tem um alto risco de desenvolver câncer de mama, tem um risco do outro lado também, então foi esse o objetivo da ressonância na magnólia e eu vou falar um pouquinho sobre ressonância nesses casos. Então foi feita a biópsia por agulha na magnólia, que veio carcinoma ductal infiltrante, grau 3, também bem diferente da célula normal, certo? Também triplo negativo e chegou depois a mutação dela, veio mutação deletéria no gene BRCA1. Então, com esses 3 casos, a gente pode ver que elas têm algo em comum, certo? Que é o quê? São pacientes jovens que não estavam na idade de rastreamento, 2 estavam, né, na idade de rastreamento habitual, mas que os exames não mostraram nada. A magnólia, que foi a última, ela já tinha um alto risco familiar e por isso ela já vinha fazendo exames, certo? E a gente vê que esses nódulos, tanto das 2 primeiras pacientes, eles tiveram um crescimento rápido que foi antes da próxima mamografia, certo? Então essa é uma característica também dos tumores triplo negativos, eles são cânceres de intervalo. Isso quer dizer que não precisa fazer mamografia, porque não adianta? Não, porque lembra que tem os 85% de câncer lá, os que são hormonais positivos, que eles têm um crescimento lento e faz diferença você fazer a mamografia nesses casos. Mas no triplo negativo, infelizmente não faz, eles são descobertos geralmente no exame físico. Então, como que é feito o tratamento do câncer de mama, certo? Existem 4 passos básicos no tratamento do câncer de mama. O primeiro passo é a cirurgia, o segundo é a quimioterapia, o terceiro a radioterapia e o quarto é a hormonioterapia. A cirurgia, qual que é o objetivo da cirurgia? É a retirada do tumor e do máximo de células tumorais possíveis daquele local, isso para qualquer tipo de câncer, mas na mama envolve a retirada do tumor da mama e a avaliação se existe ou não tumor na axila. A quimioterapia serve para... Lembra que eu falei que uma característica do câncer de mama era se espalhar por outras partes do corpo? Se alguma célula já saiu daquele local da mama, a paciente tem um risco, seja pelo tamanho do tumor, seja porque os linfonodos estão comprometidos, seja porque é um tumor muito agressivo, como é o triplo negativo. A quimioterapia percorre o corpo todo e vai destruindo essas células que estão em multiplicação. Então esse é o objetivo da quimioterapia.
A radioterapia, ela serve para que, se por acaso depois da cirurgia ainda ficou na mama alguma célula que não foi vista durante a cirurgia e que talvez no futuro iria dar uma recidiva no local, ou seja, o câncer ia voltar no mesmo local ou em outra parte da mama, a radioterapia vai lá e faz com que essas células morram pela radiação, porque elas são mais fracas do que a célula da mama normal, certo? E a hormonioterapia, em cânceres que têm receptores hormonais de estrogênio e progesterona, essa hormonioterapia bloqueia, seja o receptor ou seja a produção de hormônio, fazendo com que essa célula não entre em divisão estimulada pelo hormônio. Então, em linhas gerais, esse é o racional do tratamento para todos os tipos de câncer de mama. No câncer triplo negativo, ele é negativo para estrogênio e progesterona, para receptores. Então não tem sentido a gente dar uma hormonioterapia para um câncer que não vai responder essa medicação. Então a gente não tem a etapa da hormonioterapia, certo? E em outras vezes, de acordo com cada paciente, de acordo com o perfil de cada paciente, da necessidade dela naquele momento, a gente pode inverter a ordem desse tratamento normalmente em relação à quimioterapia e à cirurgia. E daí a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, quando a gente começa pela quimioterapia, depois a gente faz a cirurgia e depois a radioterapia. Às vezes não precisa fazer a radioterapia em tumores muito pequenos, localizados, com baixo risco de eles voltarem, até a radioterapia muitas vezes não é necessária. Mas, normalmente nos cânceres triplo negativos, ela é feita. Muito bem, vamos falar então um pouquinho sobre a quimioterapia. Como eu já falei, qual que é o objetivo da quimioterapia? Atingir essas células tumorais circulantes. O câncer de mama triplo negativo responde melhor à quimioterapia do que aquelas pacientes com cânceres hormonais positivos, porque o mecanismo de divisão é basicamente por estímulo hormonal, e no câncer triplo negativo ela está se dividindo muito rápido e os quimioterápicos agem quando a célula está se dividindo, certo? Por isso os efeitos colaterais da quimioterapia, que os principais são, os mais visíveis, a queda de cabelo, náuseas, vômitos, desânimo, às vezes problemas de inflamação das mucosas, alterações no crescimento de unhas, sobrancelhas, cílios, porque são partes do corpo onde as células estão se dividindo. E a quimioterapia também age nessas células normais, não só nas células tumorais. Só que as células normais, elas têm mecanismos de reparo melhor, que elas voltam depois a crescer normalmente após o estímulo lá da quimioterapia. E o objetivo da quimioterapia, então, é matar essas células que estão circulando. Diferente de outros tipos de câncer, a gente pode comentar no outro dia, os tumores triplo negativos, quando são mais do que 5 milímetros, maiores que 5 milímetros, eles têm indicação já de fazer a quimioterapia. Quais são os principais tipos de quimioterápicos utilizados no câncer de mama triplo negativo? Tá? Existem vários. Tá? Isso não é uma regra, normalmente é o esquema mais utilizado comumente. A gente tem as antraciclinas, certo? A ciclofosfamida e os taxanos. As antraciclinas, eu até coloquei aqui em vermelho, é a famosa quimioterapia vermelha, que normalmente ela é utilizada no primeiro ciclo, em alguns serviços. E a gente tem esse esquema que chama esquema AC mais T. Começa com as antraciclinas, com ciclofosfamida, e normalmente nos cânceres de mama triplo negativos é feito a cada 14 dias, certo? Esse esquema, cada 2 semanas por 4 semanas. Depois, essa paciente vai para o esquema com taxanos, que normalmente as mulheres costumam dizer que é a quimioterapia branca, que são 12 vezes a cada 7 dias. Então, esse é o esquema AC mais T, tá? Existem outros esquemas, pode ser que você esteja utilizando de maneira diferente, o que não tem problema. Isso o oncologista clínico é o médico que decide qual que é a melhor abordagem, qual o melhor tipo de quimioterapia para você. Como eu falei, a quimioterapia pode ser feita antes da cirurgia. Quando que a gente faz isso? Quando esse câncer ele já é localmente avançado, ele já está um pouco grande. No caso do câncer de mama triplo negativo, uns 2 centímetros a gente já considera que ele está um pouquinho grande, certo?
Quando a gente quer diminuir esse tamanho do tumor para possibilitar não tirar toda a mama, mas uma parte da mama só, é uma estratégia de tratamento, diminuir o tumor com quimioterapia para depois operar. Tem esquemas que usam mais quimioterápicos quando é feito antes da cirurgia, então também é uma possibilidade, já que não tem a hormonioterapia depois, é tentar usar o máximo de medicações para que o paciente fique curada com a quimioterapia, certo? E um dos objetivos nossos é chegar a uma resposta patológica completa. O que é a resposta patológica completa? É quando a quimioterapia funcionou tão bem, certo? Que quando você vai fazer a cirurgia, retira aquela área onde estava o tumor, você não encontra mais tumor. O tumor morreu todo com a quimioterapia neoadjuvante. E isso alguns estudos mostram, outros nem tanto, mas que ocorre um aumento da chance de cura a longo prazo dessa mulher que adquiriu a resposta patológica completa. Agora, mas se eu não tive a resposta patológica completa, ok, não quer dizer que a quimioterapia não funcionou, quer dizer que naquele tumor da sua mama, ela provavelmente diminuiu, certo? Mas não diminuiu tanto assim. Outra coisa relacionada à resposta patológica completa é que quando não acontece a resposta patológica completa, e daí é uma outra pergunta que eu estou respondendo que já foram feitas, pode ser colocada outras medicações depois da cirurgia. Então, a resposta patológica completa aumenta as chances de cura, certo? Ela possibilita, se não adquirida, né, o prognóstico continua o mesmo e possibilita o uso de mais drogas depois, quimioterápicas depois da cirurgia, certo? E aqui normalmente é o esquema que a gente introduz os platinados, ou a carboplatina, e a capecitabina nesse esquema. Então, como é que funciona esse esquema também de quimioterapia neoadjuvante no câncer de mama triplo negativo? Em linhas gerais, começa com o mesmo esquema e quando a quimioterapia branca lá do Taxol ela é colocada, adiciona-se a carboplatina, certo? Essa paciente depois é submetida à cirurgia e caso ela não tenha resposta patológica completa, alguns serviços, né, baseado em alguns estudos, não é a maioria dos estudos, podem acrescentar essa capecitabina que o nome comercial é Xeloda. Então essa é a diferença também respondendo a pergunta que foi enviada quando que se usa a capecitabina no câncer de mama triplo negativo. Em linhas gerais, seria quando não adquire resposta completa, né, depois da quimioterapia neoadjuvante. Então, está respondida a pergunta. Qual o motivo que o tumor não reage à quimioterapia? Como eu falei, o tumor triplo negativo é um nome que a gente dá para um grupo diverso de tumores que ainda estão sendo estudados, certo? Então, alguns respondem bem, outros nem tanto. Então a gente ainda não sabe, né? Não tem características biológicas, igual aqueles marcadores que eu mostrei no início, para saber dentre esse grupo quem que vai responder e quem não vai. Por isso que a gente tem que tratar no momento todas com quimioterapia e avaliar essa resposta, certo? A minoria das pacientes, menos de 3% das pacientes, progridem mesmo fazendo quimioterapia. Então na grande maioria ou o tumor fica estável ou ele diminui bastante, tá? Então esse é o objetivo da quimioterapia. Existe prazo para quimioterapia e cirurgia? Existe um prazo que a gente diz entre a cirurgia e começar a quimioterapia. Os estudos mostram que se você fez a cirurgia, você tem mais ou menos 30 dias para começar a quimioterapia no caso dos tumores triplo negativos, para não diminuir as chances de cura da quimioterapia. Então, esse é um tempo importante, 30 dias atualmente é o que a gente tem utilizado como ponto de corte para tentar começar logo a quimioterapia. Todas as mulheres precisam de mastectomia, né? Ou que tipo de cirurgia é feita no carcinoma triplo negativo? Existem basicamente 3 cirurgias que podem ser feitas na mama, tá? Para você entender, existe a cirurgia da mama e existe a cirurgia da axila, tá? Então a cirurgia da mama, ela pode ser feita a cirurgia conservadora, que é retirada do tumor com margens de segurança. Pode ser feita a mastectomia, que é a retirada de todas as glândulas mamárias, com ou sem a retirada do mamilo e da areola, tá? Isso depende de alguns fatores. E a mastectomia bilateral, quando que ela é feita? Principalmente se o câncer está nos dois lados, o que às vezes acontece, infelizmente. Ou, por exemplo, no caso da
Magnólia, que eu falei, né, onde ela tinha o câncer de mama na mama direita e tinha a mutação de BRCA. Então, ela já estava numa idade que poderia ser feita a mastectomia profilática, digamos assim, então a gente aproveitou e fez a mastectomia na mama com câncer e a retirada das glândulas na mama sem câncer. Então, são possibilidades que podem ser feitas e avaliadas caso por caso, não é regra geral. Na axila, normalmente a gente faz a cirurgia chamada biópsia de linfonodo sentinela, se essa axila no exame que a gente faz parece não estar com câncer, ou caso a axila já esteja muito comprometida pelo câncer, se faz a cirurgia chamada de esvaziamento axilar. Para exemplificar, a cirurgia conservadora é retirada do tumor com margens de segurança, certo? E depois sempre complementando com radioterapia quando a gente não tira toda a mama. A mastectomia é retirada de toda a glândula mamária. A gente pode ou não retirar o mamilo, isso se o tumor estiver aqui muito perto, não tem jeito, o mamilo tem que sair. Agora, se o tumor está ali mais que 2 centímetros, muitas vezes aqui da areola do mamilo, ou se não tem outros tumores espalhados por dentro dos canais de leite, né, a gente pode preservar o mamilo nesses casos. Tá? Mas isso também o cirurgião mastologista ou cirurgião oncológico que vai te orientar melhor a respeito de fazer isso. E a biópsia de linfonodo sentinela, a gente, em vez de tirar todas as ínguas aqui, que vocês estão vendo esses pontinhos verdes, a gente só tira uma ou duas principais, que são por onde normalmente o câncer passa, por isso que o nome diz sentinela, é a primeira íngua que vai para a axila. E isso pode ser feito com um corante azul ou pode ser feito com um líquido radioativo que a gente detecta com esse aparelho. Caso, né, no início a gente já veja que existe um comprometimento muito grande desses linfonodos, já antes de fazer o tratamento, a opção é retirar todos os linfonodos, infelizmente, tá? E isso dá alguns problemas, como dor crônica, inchaço do braço, então a gente sempre tenta evitar de fazer o esvaziamento axilar. Mas, quando é preciso, é melhor do que deixar câncer ali nos linfonodos, certo? Então, são esses os tipos de cirurgia, tá? Que quem decide isso é o seu médico. Uma outra opção, né, a vantagem da quimioterapia antes da cirurgia, era um tumor que era grande, que inicialmente ia ter que tirar a mama toda. A gente faz a quimioterapia, tem resposta completa ou resposta quase completa, esse tumor fica muito pequenininho, a gente consegue tirar só esse tumor residual com margens de segurança, que essa cirurgia é muito segura, então não tem problema nenhum. A radioterapia, ela é uma radiação, né, que é parte aqui do aparelho, atravessa aqui a mama, certo? É claro que o médico não vai estar lá nessa hora, mas é nesse aparelho aqui, certo? Normalmente ela é feita em 35 sessões, mas isso também é o radioterapeuta, que é um outro médico muito importante envolvido no tratamento do câncer de mama, é ele que vai decidir. Quando na biópsia, após a cirurgia, o resultado de margens livres significa que não tem mais células ou pode voltar a ter. Margens livres, Rosilene, é quando a gente tira o tumor, eu sempre dou o exemplo para minhas pacientes de um ovo cozido. Acho que o ovo cozido todo mundo conhece, certo? Imagina um ovo cozido que você corta ao meio, certo? Você abre o ovo cozido, você tem a gema, que é amarelinha, e a clara branquinha. Imagina que a gema é o tumor, certo? A gente diz que tem que ter 1 milímetro, pelo menos, de clara em volta do tumor, ou seja, de mama normal, para a gente dizer que as margens são livres, tá? Quanto maior essa margem, menor o risco de ter ficado pequenas células para trás, né? Mas se chegou, através de vários estudos e várias discussões no meio médico, que 1 milímetro é o limite de segurança, menor que isso, e aquelas fotos que eu mostrei, lembram que era 400 vezes, então 1 milímetro é bastante coisa, dentro daquela lâmina, digamos assim. Mas, assim, esse é o limite adequado. É claro que quanto maior a margem, melhor é, mas quanto maior a margem, maior a deformidade. Então, a gente tem que ter esse balanço, certo? Não quer dizer que não vai voltar ao câncer, certo? Então, essa é a margem de segurança que diminui as chances de recidiva, mas elas podem acontecer. Por isso, Rosilene, que a gente faz a radioterapia, certo? Para diminuir ainda mais essa chance do câncer voltar, principalmente quando a mama não é retirada toda. E se a gente retira a mama, é mais seguro do que tirar o tumor com margens e radioterapia? Não, os estudos mostraram que a sua chance de cura
fazendo a cirurgia conservadora ou tirando a mama toda, a longo prazo é a mesma, né? Então, se o médico propor para você não tirar toda a sua mama, principalmente se você não tem a mutação de BRCA, né, não tem problema, fica bem tranquilo em relação a isso, tá? Ele está sabendo o que é melhor para você. Como que é feito o acompanhamento? Tá? Normalmente a gente segue essa regrinha. Nos primeiros 2 a 3 anos, as consultas são a cada 3 meses. Pode ser só com oncologista, pode ser só com mastologista, ou às vezes, como eu costumo fazer aqui onde eu trabalho, a parte local, né, da mama, o cuidado com a outra mama, mamografia, ultrassom, ressonância, essa parte local eu costumo fazer. E o meu colega oncologista clínico vê a parte de exames, do tratamento, que se ainda tem algum tratamento para fazer. Então, o tratamento e o acompanhamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. Tá? Então, isso a gente tem que saber que existem vários profissionais envolvidos. Às vezes, dependendo do serviço, é um que faz tudo isso e está tudo certo. Tá? Confie nele. Até o 5º ano, então depois de 2 a 3 anos até o 5º ano, a gente faz controles semestrais. E após o 5º ano de diagnóstico, a gente faz controles anuais, tá bom? Como eu já falei, se faz a avaliação clínica, né, da mama e da axila, alguns exames de sangue que estão indicados ou não, de acordo com o seu médico. Isso é um assunto muito discutível, então não é um assunto que eu possa dizer aqui que é assim que tem que ser feito, tá? Cada serviço tem o seu protocolo e você tem que seguir, se pede exame de sangue, se pede exame de imagem, isso aí é de acordo com cada serviço. As metástases são um grande medo nosso, né? Tanto de você quanto nosso. A gente também fica angustiado com isso, em saber se as pacientes estão ou não com metástase. Elas podem ser diagnosticadas através de exames de imagem, tá? Ou através de uma avaliação clínica. Se a paciente de repente vem, né, com dores muito fortes de cabeça, que ela não tinha antes e que começaram agora, com distúrbio de visão, né? A gente suspeita, nesse caso, que ela possa ter uma metástase, por exemplo, no cérebro, infelizmente, né? Não é muito comum, mas, por exemplo, o câncer de triplo negativo tem poucos sintomas ósseos, mas se de repente a mulher não sentia dor nenhuma e começou com uma dor na coluna nova, né? Que é muito intensa, que não melhora com analgésicos, que tem que tomar remédios muito fortes para resolver, muitas vezes a gente tem que pedir alguns exames para que veja se não tem metástase ósseas, né? Então isso depende de cada caso. Então, durante o acompanhamento a gente vai avaliando a necessidade de fazer exames ou não e avaliando quais são os sintomas que essa mulher tem. As metástases mais comuns no câncer de mama triplo negativo é no fígado, pulmão e cérebro. Essa foto aqui ela exemplifica a diferença de tumores triplo negativos, certo? De tumores não triplo negativos em relação à incidência, à frequência de metástase. Calma, a frequência, não quer dizer que todas as mulheres vão ter metástase, não. Uma minoria vai ter metástase e quanto maior o tumor no estágio inicial, maior é a chance de ter metástase. Então, por isso que vocês viram naquele primeiro vídeo, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, quanto mais perto do 3, maior o risco de ter metástase, certo? E os tratamentos são mais intensos. Então, o câncer de triplo negativo das mulheres que têm metástase, certo? Vamos fazer assim, 30% no cérebro, 40% no pulmão, 20% no fígado e 10% nos ossos. Diferente de outros cânceres, né, que não são triplo negativos, que a incidência é maior de metástase, outros cânceres de mama, que é a maioria mais frequente nos ossos. Quais são as perspectivas futuras do tratamento do câncer de mama, certo? O que tem aí lançado, né, de novas medicações, se elas já estão ou não estão disponíveis, para quem que elas estão disponíveis. Normalmente, as novas medicações, elas levam anos para ser desenvolvidas, tá? Desde que pegue lá a molécula e teste nos ratinhos, né, no laboratório, e se torne realmente promissora, depois começa a testar em pacientes que têm já uma doença muito grave e se vê se isso melhora, né? Primeiro a gente testa nos estudos clínicos, digamos assim, né? Em pacientes metastáticos, que a gente vê a resposta muito rápido. Depois a gente vem para pacientes que não têm metástase, e depois até para antes de fazer a cirurgia, que é neoadjuvância. Então,
É de trás para frente que as novas medicações são incorporadas, até para ver a segurança e realmente a eficácia delas. Então, quando se diz na internet, principalmente, se lançou uma nova droga promissora que promete curar todos os casos de câncer de mama triplo negativos, não é assim, tá? Desconfie. Se você está em dúvida, procure seu médico, pergunte isso, tá? Porque nem sempre é para todas. Normalmente é para um grupo muito restrito de pacientes que aquela droga funciona, como eu vou mostrar aqui nessa figura, por exemplo. Lembram daquele vídeo do DNA que o BRCA vem? Antes do BRCA vinha a PARP, certo? Uma das medicações que estão aí no mercado, a principal delas chama olaparib, né? São as inimidoras de PARP. Só que essas medicações funcionam mais naquelas pacientes que já não têm o BRCA, porque só sobrou o PARP para reparar o DNA. E se o PARP também não funciona ou é inibido por essa medicação, essas células de câncer que têm várias mutações, né, que são muito diferentes das células normais, elas começam a morrer porque a falha no DNA se torna tão grande que ela não consegue sobreviver. Então essa medicação são os inibidores da PARP, certo? Que são utilizadas em pacientes que têm câncer triplo negativo com mutação de BRCA e são metastáticas no momento, tá? Então é nesse subgrupo que essa medicação, né, os inibidores da PARP são utilizados. Uma outra que surgiu recentemente, né, outras duas, daí é a imunoterapia. Como é que funciona isso? Se viu que alguns tipos de câncer triplo negativos têm dentro deles células de defesa. Daí você pergunta, né, as células de defesa não eram para funcionar, né, num câncer? Elas reconhecem essa célula como diferente e vão lá e matam essa célula. Normalmente é isso que é para acontecer mesmo, né? Só que a célula tumoral desenvolve um disfarce. E esse disfarce é esse aqui, ó, a PDL1. Nossa, o que é isso? Então o normal era a célula tumoral não ter o PDL1. Essa aqui é a célula de defesa, ela reconhece através, né, de reação antígeno-anticorpo, né, de receptor, que essa célula não é normal. Ela manda aqui substâncias que destroem a célula tumoral. Só que esse mecanismo ele é desligado quando essa proteína aqui da célula de defesa PD1 é ligada pela PDL1. Então, se eu tenho uma medicação que inibe essa ligação entre PDL1 e PD1, e essa vermelhinha se chama pembrolizumab, olha que nome bonito, né? E essa amarelinha, essa medicação que inibe a PDL1 se chama atezolizumab. Olha que nome bonito também. Essa reação de disfarce, digamos assim, da célula tumoral não acontece e a célula de defesa reconhece essa célula tumoral como anormal e manda aqui substâncias que destroem essa célula. É para mulheres com câncer de mama triplo negativos que já fizeram quimioterapia, que a quimioterapia não funcionou, que talvez fizeram uma outra linha de quimioterapia que também não funcionou, que tem, não é todas as células tumorais que têm esse PDL1, certo? Que vão ter indicação dessa droga, certo? Então, também tem que ver se isso, né, já foi liberado no Brasil. Então, nem sempre o que surge lá nos Estados Unidos, no outro dia está aqui no Brasil e está disponível nos convênios e no SUS. Então, isso é um processo que às vezes demora alguns meses ou até anos, tá? Então, esse é o mecanismo de ação do pembrolizumab e do atezolizumab. Lembram aquela imunistoquímica, né? Essa aqui é um pouco diferente. Os anticorpos são para marcar as células de tumores, né, e as células aqui em volta que tem o PDL1. Então você está vendo aqui, essas que estão pretinhas são as que tem. Então nesse tipo de tumor talvez funcionaria essas drogas de imunoterapia que eu falei anteriormente. Outras drogas promissoras, né, lançou esse ano um artigo sobre essa proteína TROP2 e todas essas coisinhas coloridas aqui são mecanismos de sinalização celular aonde tem se estudado, vocês veem aqui, ó, o nome das drogas que estão se estudando nos tumores triplo negativos, certo? Para ver se elas entram, né, na nossa prática clínica. Então tem muita coisa sendo estudada, mas isso demora muito tempo. Então, para encerrar, agora de verdade, como que a gente se previne do câncer de mama, certo? Vocês viram que tem fatores que não tem como a gente mudar,
certo? A nossa genética. Até por ali, porque de acordo com o nosso estilo de vida, muitas vezes, mesmo células alteradas, digamos assim, elas podem sofrer mecanismos que silenciam essas mutações. Tá? Uma coisa muito complexa de explicar rapidamente, mas assim, todas as mulheres, certo? Sejam aquelas que querem se prevenir para não ter câncer de mama, ou aquelas que já têm um câncer de mama, né? Elas devem mudar seu estilo de vida. E, resumidamente, essas 6 atitudes que estão nessas figuras, certo? Elas são essenciais para essa mudança de estilo de vida. A primeira é em relação à nutrição, certo? A nutrição é muito importante tanto na prevenção, no acompanhamento e na diminuição de efeitos colaterais do tratamento, quanto na prevenção da recaída. Isso é tão importante que, por exemplo, aqui no local onde eu trabalho, tem uma nutricionista especialista em nutrição oncológica, cujas minhas pacientes normalmente encaminham para ela fazer essa avaliação, né? Isso diminui muito efeitos de quimioterapia, né? Melhora a composição. Eu lembro que a obesidade era um fator de risco para câncer, só que muitas vezes a pessoa é obesa mesmo tendo peso normal, porque ela tem pouca massa magra, pouco músculo e tem muita gordura. Então, a avaliação nutricional ela serve para tentar modificar esses parâmetros antropométricos, ou seja, de composição corporal no nosso organismo, e também ajudar a ver que alimentos ou eventualmente suplementos, não é a regra suplementos, mas que alimentos potencializam, né, o efeito aí no tratamento do câncer de mama. Tá? Não existe também um tipo de alimento mágico. Se você come graviola, né, ou toma chá da graviola, que você vai curar do câncer de mama. Isso não existe. Isso é uma abordagem ampla, né, uma combinação de alimentos que também normalmente tem que ser individualizado. Nos cânceres de mama triplo negativos, especialmente em termos de nutrição, digamos assim, um dos suplementos que pode ser utilizado é a vitamina D, que tem se provado que ela pode ajudar principalmente nos cânceres de mama triplo negativos. Então, isso tem que ser medido e tem que ser feito um cálculo, né, ou pelo médico ou pela nutricionista, para ver se você tem níveis adequados de vitamina D. Tá? Em relação ao câncer de mama triplo negativo, especificamente, que é o nosso foco aqui hoje, a atividade física, vários estudos têm mostrado que pelo menos de 30 minutos a 60 minutos, pelo menos 5 a 6 vezes por semana de uma atividade física que faça você se movimentar, suar, seu coração acelerar. E quanto mais intensa, melhor essa prevenção. Então, se você tem dúvida, procure primeiro fazer uma avaliação cardiológica, ver se você tem condições de fazer atividades físicas, né? Procure um profissional que te ajude. Ou, né, se você caminha, certo? E consegue fazer uma caminhada, que você veja que você está fazendo um esforço, seu coração acelerou e você se sente bem com isso, vá aumentando essa caminhada aos poucos, tanto o tempo quanto a intensidade, para que você consiga diminuir a inflamação no seu corpo. Então o exercício tem muitos benefícios em diminuir a resistência à insulina, em diminuir a inflamação geral no seu corpo, que é o terreno onde o câncer quer se instalar. Isso também é um assunto para um outro dia. Não posso deixar de falar que o álcool aumenta o risco de câncer de mama, como no geral, certo? Cigarro também, então isso também, o cigarro é a coisa que mais aumenta o risco de qualquer tipo de câncer. Controle de estresse, né? Então se você tem uma vida estressada, tente reavaliar que momentos, que situações, se seu trabalho é isso mesmo, certo? Eu sei que talvez possa não ser agora o melhor momento, mas assim, tente reavaliar esse controle de estresse. Sono. Lembra que eu falei que a gente tem mecanismos de reparação do DNA, né? Esses mecanismos de reparação do nosso DNA, eles são estimulados principalmente enquanto a gente está dormindo. Então, ter um sono de boa qualidade, pelo menos de 7 a 8 horas, né? Isso é o ideal. Se você não tem esse padrão, procure um profissional, certo? Existem médicos especialistas em medicina do sono que podem te ajudar a avaliar como está a qualidade do seu sono. E ter relacionamentos saudáveis. E esses relacionamentos saudáveis envolvem tanto relacionamentos interpessoais, né, como também a espiritualidade das mulheres, né? Então, essas 6 coisas, né, elas juntas, elas fazem com que você diminua muito as chances, não só de câncer, mas também como outras muitas doenças. Então,
se a gente pudesse focar em alguma coisa, né, o tratamento, a cirurgia talvez não esteja dentro do seu controle, mas como se prevenir, né, isso está dentro do seu controle. Então, isso é essencial nesse tratamento e nessa prevenção do câncer de mama. Podemos tomar chá, os indicados para câncer. Tá? Nessa pesquisa que eu fiz para a aula de hoje, um estudo lá da China, né, lá se toma muito chá, né? Ele identificou que o chá verde, certo? É um bom tipo de chá para você tomar para prevenção, principalmente de câncer triplo negativo, tá? Mas não é tomar chá verde toda hora, todo dia, são momentos ali que você tá afim de tomar uma bebida, né, ou um café, um suco, ou se você pode escolher, escolha o chá, mas isso não quer dizer que se você tomar chá o dia inteiro você vai ser curada do câncer de mama. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, certo? Por que ocorre metástase mesmo tomando todos os cuidados? Porque a gente ainda não tem o entendimento ainda total, né, da biologia do câncer de mama, certo? O conhecimento que a gente tem hoje, ele é muito melhor do que 20 anos atrás. E eu espero que daqui a 20 anos a gente tenha novos mecanismos, novas drogas, novos métodos de diagnóstico que auxiliem na cura de todas as mulheres. Então, a ciência tem evoluído. Mas como eu falei, assim, muitas vezes a gente não faz bem a nossa parte e fica nas mãos da cirurgia, da quimioterapia, toda a responsabilidade sobre o prognóstico e esse tratamento. Então, essa aliança entre, né, mudanças de estilo de vida e o tratamento médico é o que é mais eficaz no momento para a prevenção das metástases. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem o controle total, né, sobre ela.